Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Muito prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, também sou consultora de imagem, estrategista de marca pessoal que ama um salto alto e um bom vinho Pinot Noir, porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Mulher, maravilha que você esteja aqui com a gente. Muito obrigada pela sua audiência. Espero que você, minha querida ouvinte, esteja bem. Agora são exatamente meio-dia e hoje nós temos uma convidada incrível. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ela e falar sobre o tema de hoje. Mas antes eu quero começar aqui mandando um abraço e um beijo para o pessoal que já está nos ouvindo aqui. Pessoal de São Paulo, capital, Vespasiano, Minas Gerais, Sabará, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, Betim, Ribeirão das Neves, Belo Horizonte, todos de Minas Gerais, pessoal da Alemanha, da Bélgica, pessoal de fora, sempre aqui presente também, Rio de Janeiro, capital, pessoal de Buenos Aires, na Argentina. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Então, vamos lá. Vamos apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Gisele Kuhn. Gisele Kuhn atua na área empresarial há mais de 28 anos. Ela entendeu que empreender seria um grande caminho para alcançar seus objetivos e crescer. Hoje ela possui empresas no Brasil, Paraguai e Estados Unidos. Mas, para conseguir essas conquistas, ela buscou muito conhecimento na área administrativa, cursos, mentorias sobre empreendedorismo, palestras e investimentos. Além disso, ela ajuda mulheres a conquistarem sua independência financeira através do Clube MES, consultorias empresariais e mentorias. Em Foz do Iguaçu, Gisele é referência na área de cosméticos importados, tendo criado a sua própria marca, a Gisele Kuhn Beauty. Como que você está, Gisele? Seu áudio. Seu áudio está desligado. Ligar o áudio. Só um momentinho. Isso! Olá, Maravilha! olá, tudo bom? Bom dia. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder levar essa palavra, esse conhecimento aí para mais pessoas. E estar junto a você também nesse programa. E para mim é uma honra, porque quando você compartilha o conhecimento, você também está fazendo parte para que o propósito também seja estendido. Então, isso para mim é muito bacana. Maravilha! E deixa eu te perguntar, você está em qual cidade hoje, Gisele? Hoje eu estou em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, porque, gente, essa mulher é É, viajada, né? Vamos lá. sim. Tá frio aí? Tá frio? Aqui tá frio, super Tá frio, frio, mais ou né? menos uns 10 graus. Em Sério, Foz do aqui Iguaçu, bastante na fronteira. é, né? Aqui tá 16, já tô achando frio tremendo, então imagina, né? Mas vamos lá. O nosso tema de hoje é a importância do planejamento para o crescimento. E aí, você, mulher que está nos ouvindo, não esquece de mandar sua pergunta, sua dúvida pelo próprio site ou pelo número DDD 31 9 8308 5976, DDD 31 9 8308 5976, certo? Então venha participar com a gente. Então vamos lá. Gisele, é uma pergunta que eu vou fazer para você agora, que eu sempre faço para todas as convidadas que vêm aqui, porque Certo. todas elas são empreendedoras, são empresárias. E eu queria saber de você o seguinte: o que é empreender para você e qual o seu maior desafio em empreender? Então, mulheres, a gente sabe que empreender não é fácil, né? A todo momento, a gente é surpreendido com vários desafios diários. Isso é algo assim que tanto do pequeno ao grande, a gente se encontra aí nesse desafio mesmo. Então, para mim, empreender é algo que faz parte de mim. Eu digo que empreender é um dom. Se você não tiver o dom da empreendedora na sua veia ali, que passa, você desiste, né? E a gente vê gente desistindo a todo momento. E para você empreender, você tem que ter na sua veia isso que te faz não desistir, porque empreender é não desistir, é todos os dias você saber que você vai encontrar desafios, que você vai encontrar situações que muitas vezes nos faz repensar, mas a gente segue ali, firme e forte.
Maravilha. E eu falo, né, que o empreender é aquela coisa, eu falo empreender é o estilo de vida, né, Gi? Porque o que É, acontece? Os desafios são enormes, enormes, mas quando a gente sabe exatamente o que a gente quer, quando a gente tem clareza, aquele dia que tá meio ruim, que até nós mesmos não estamos muito bem, né? Às vezes não é nem o negócio em si, mas a gente que não tá muito bem naquele dia, sim, a gente volta e fala: não, mas eu tô aqui, eu sei o que eu quero, eu tenho clareza, e esse é só uma fase, é só um momento que vai passar e você volta ali no caminho que você planejou e que você quer. Justamente isso, né? Que a gente vai falar hoje, que é o isso. planejamento. E me diz uma coisa, Gi, como a gente vai falar sobre planejamento, e você lida com várias empresárias, com várias empreendedoras ali, e eu tenho certeza que você deve falar muito sobre essa importância do planejamento para poder crescer. Porque muitas vezes nós, como empreendedoras, a gente começa muito pelo impulso ali, pela necessidade, e a gente não planeja muito no início, né? Ou seja, às vezes o empreendedorismo é pela necessidade, às vezes é pelo propósito, às vezes é por oportunidade que chegou para você, mas muitas vezes é pela necessidade. A maioria das mulheres no Brasil empreende por necessidade. E muitas vezes não tem esse planejamento. Vai planejar Sim. depois. Né? Eu entendo que muitas vezes a gente acaba deixando isso para depois, mas chega aquele ponto que você pensa assim: para crescer, precisa planejar. Então, eu queria saber de você qual que é a importância desse planejamento para o crescimento dessas mulheres. Então, Fábio, você falou um ponto bem importante. 80% não planeja. Inicia o seu negócio, tem uma ideia na cabeça, essa ideia, ela vira um sonho, e do sonho vem o medo, e do medo vem o desespero, e aí quando você vê, você já está atolado em situações que você não sabe lidar. Então, uma coisa que eu digo sempre, quando me procuram, tanto para fazer a iniciação de um projeto, quanto para salvar uma empresa, é assim, a importância do planejamento, seja em qualquer nível, seja uma empresa pequena que só tenha você, você mesmo pode fazer o seu planejamento manual ali, você não precisa de contratação, a gente Uhum. sabe o quanto é difícil, muitas vezes, você ter mais braços no início, mas é importante, sim, sempre se lembrar de que o planejamento, ele é a organização da sua empresa. É fundamental. É o que a organização, a sua empresa é uma organização, ela passa a ter vários fatores que você precisa ter tomadas para poder fazer com que a sua empresa caminhe de forma saudável. Porque quando você inicia uma empresa, ela não é simplesmente vender um produto. Primeira coisa, quando a pessoa pensa em fazer uma empresa, ela pensa só no lucro, no que aquilo ali vai te trazer de rentabilidade. Ah, eu vou vender um exemplo, eu vou vender sapatos. Eu vou vender sapato, o sapato vai me dar lucro. Não, mas por trás da venda existe algo muito mais importante. Eu costumo dizer que a venda é o mais fácil, vender é o mais fácil. O mais difícil é você fazer a gestão desse dinheiro, é fazer esse dinheiro dar resultado, é fazer o seu negócio dar resultado. Então, hoje, qual que é meu trabalho? É mostrar que o planejamento é o caminho mais fácil, você vai ter menos tropeços ao longo da sua jornada empreendedora e você ter uma visão. Planejar é você ter uma visão do seu negócio. Uhum. Olha que incrível isso que você falou, né? Porque às vezes a pessoa vai abrir e só pensa no lucro, e na verdade, nem sempre as pessoas, inclusive as próprias empreendedoras, confundem muito as coisas, né? Os termos, principalmente, né, Gisele? Você deve ter várias questões Sim, relacionadas a isso. Porque faturamento é diferente de lucro, né? Tem a questão da isso. receita, os custos, porque às vezes a pessoa fala que faturou muito, mas eu quero saber e os custos e as despesas? Qual foi o final ali, o É. lucro que você teve de lucro efetivamente? Faturamento não é resultado de lucro. Lucro é Uhum, diferente, né? Você fatura, mas e aí, aquele produto que você está operando, ele está te dando a rentabilidade mesmo? uhum. Vale a pena aquele volume de venda que você está tendo? Tem muita gente que, bateu meta, mas e lá na hora das contas? Será que ali, naquele momento, dá para você dizer, não, eu tive lucro e a minha empresa ela está caminhando para frente? Ou ela só está gerando venda, mas você está estagnada no mesmo lugar? Exatamente.
E me diz uma coisa, Gisele, quais que são assim as metodologias, as ferramentas que você indica, principalmente para as mulheres que estão começando, né? Porque Sim, eu sei que tem aquelas mulheres que já têm já um tempo de negócio, e aí, cara, elas já buscam isso, já buscam uma consultoria, já buscam uma mentoria, porque ela entende que é preciso. E muitas vezes, ao iniciar, né, a mulher ela não tem muito essa visão, às vezes ela não sabe como começar, principalmente nessa questão do planejamento. Então, quais seriam as metodologias, as ferramentas que você acredita que é importante para a mulher que está começando, principalmente? tá. Eu vou falar uma maneira bem básica, assim, Uhum, porque eu acredito que quem está iniciando, ele tá vendo o negócio dele. Primeira coisa, quando a gente inicia um negócio, tudo é perfeito, né? uhum, Tudo é maravilhoso, você abre um negócio para dar certo, ninguém abre nada para fechar. Então, a gente pinta tudo muito lindo, e na verdade, não é bem assim que acontece. Por isso, a importância de você, primeira coisa, você ter uma ideia de onde você quer chegar. O planejamento, ele é isso, é você saber aonde você está, o que que você tem nas suas mãos. Então, eu digo assim, faça uma visão de negócio. Você coloca o que você tem hoje, aonde você quer chegar, o que você precisa para chegar até onde você quer. Então, eu quero crescer a minha empresa, eu quero vender, eu quero ter lucro. Isso é o básico. Mas tá bom. Então, vamos lá, vamos olhar o mercado, né? O que que você trabalha? Como que está o mercado? Então, se planejar é você olhar o mercado, é ver, não é olhar a concorrência. É olhar o mercado num todo. O que está acontecendo naquele. Vou dizer assim, uma pessoa que quer trabalhar, quer abrir uma cafeteria, uhum, né? O que que as pessoas que estão vendendo café, o que que elas estão fazendo? Elas estão inovando? Todo mercado tem inovação. Ir para feiras, está sempre alinhado com o que está acontecendo. Eu falo que inovação é você. Inovação não é só tecnológica, é inovação de você olhar o mercado e você ter uma visão ampla, para você não ficar naquele seu mundinho fechado. Quando você trabalha com um produto ou serviço, então você olhar para novos horizontes exponenciais, entende? Então, quando você desenha claro isso, começa a ver as possibilidades que aquilo pode te trazer, você começa a ter uma visão ampla do que você vai trabalhar. Então, é fazer um planejamento, se for financeiro, você ter claro isso, as suas metas, as métricas, você investir nos teus funcionários, você ter sempre uma visão de que você precisa, sim, porque o planejamento, ele, dentro de uma empresa, ele está englobado tudo que relaciona uma empresa, desde a área de serviço, teus funcionários, o teu planejamento estratégico, o teu planejamento de custos e financeiro, a visão de mercado, a saber o que cliente você quer trabalhar, né? Bem, eu quero trabalhar, para quem que eu quero vender? Eu vou começar vendendo online, vou começar vendendo físico, não dá para uhum. fazer tudo. Então, é fazer um planejamento do teu negócio num todo mesmo, sabe? Ter muito bem claro uma visão do que você quer para o seu negócio. E é isso. E na maioria das vezes é preciso falar. As pessoas não têm claro onde ela quer chegar. Elas só pegam um produto, mas elas não têm a clareza. Então, começa a vender por todas as vias. Não tem resultado, muitas vezes tem resultado, não tem lucro, muitas vezes se sente perdida, desanima. Por isso que hoje, né, é muito claro isso, até sair uma pesquisa que as empresas, 80% não passam do primeiro ano. Por quê? Porque primeiro vem a motivação, o empresário, o empreendedor, né? Porque o empresário tem mais a tendência de fazer planejamento. O empreendedor é muito pela garra, é pela energia imediata, é por aquela explosão, né? Ah, eu quero pegar um negócio, eu quero começar, mas não sabe muito bem aonde quer chegar. E aí, muitas vezes se frustra e desanima.
né? Então, Entendi. mas também tem empresários grandes que também se encontram perdidos no meio do caminho, né? Isso também acontece. E olha que interessante isso que você falou, né? Porque existe ali uma diferença, como eu posso dizer, de empreendedor para da empreendedora para empresária. Porque a empreendedora ela tem a visão, ela quer crescer, ela tem aquele Uhum. negócio, ela cria e tal. Mas ela tem que ter a ver empresária para fazer o negócio acontecer, né? Sim, Porque a empresária ela vai colocar, como você falou, o planejamento. É o seu lado empresária que vai colocar ali para poder o negócio acontecer. E muitas vezes a isso. gente precisa ter essa mentalidade de empresária, né? De realmente Sim, entender mercado, de entender, de principalmente o seu diferencial. Eu acho que é muito importante, né? Você entender qual que é o diferencial desse seu negócio. Você citou a cafeteria, eu sou apaixonada por café, então quando você falou de café, eu falei, olha, era um negócio assim que eu acharia bem interessante criar, né? Mas você falou, você entender da inovação, o que as pessoas estão fazendo, ir nas feiras, entender o mercado, estudar o mercado e não só os concorrentes. entender o Olha que mercado. É, exatamente, olha que é, interessante isso, hein, mulheres? Entender o seu mercado, o que está tendo de novidade, porque aí você vai ver aquilo que vai, né, casar com aquilo que você quer. De repente, dali você vai isso, tirar algo inovador, né? E Gisele, deixa eu te isso. perguntar uma outra coisa. E essa questão de planejamento de longo e curto prazo? Porque tem essa diferença, né? Do planejamento de longo prazo, planejamento de curto prazo, planejamento de médio prazo. Qual seria a diferença desses planejamentos? Então, você, primeira coisa, é quando você inicia você ainda é pequeno, você está iniciando o seu negócio, então você está ali com as suas, digamos, com as suas armas, né? O que que você tem ali de momento? Uhum, Então, a curto prazo, eu sempre falo assim, defina metas curtas, né? uhum, Então, defina metas iniciais para 3 meses, não mais que isso. Comece definindo o que você vai fazer ao seu alcance. Não adianta também a gente fazer coisas a longo prazo e aí não sai, elas ficam pela metade. No meio do caminho acontece várias coisas, vários imprevistos, e no meio do caminho aquilo ali se perde e não tem resultado. Então, defina metas curtas uhum, inicialmente, né? Trabalhe com o que você tem hoje para que você não viaje muito e aquilo ali se torne algo frustrante. Você se perde no meio do caminho, não tem resultados. E aí, aquilo que você pensava em fazer, então, o que que é planejamento a longo prazo? Ah, eu vou comprar um automóvel para minha empresa. Isso é um uhum, planejamento a longo prazo. Tá, uhum, mas o que que eu preciso fazer? Eu preciso definir e colocar em operação as coisas a curto prazo primeiro, para que elas aconteçam. uhum, Tá, então, o que que eu preciso fazer hoje para daqui a um ano eu alcançar? Então, daqui a um ano eu quero comprar um automóvel para minha empresa, para fazer entrega, ou para trabalhar, ou digamos até para você mesmo. Tá. Mas hoje eu preciso olhar do jeito que a minha empresa está. Isso é um planejamento a longo prazo. Ou eu quero fazer uhum. uma reforma na minha loja. Então, eu preciso definir metas curtas, de 3 em 3 meses, para chegar lá a um ano, e aquilo Uhum. ali se tornar algo real. Olha só que interessante, mulher. Olha só. Para que as coisas aconteçam, né, no planejamento a longo prazo, o planejamento a curto prazo precisa acontecer, né? Precisa passar por esse planejamento. Sim, Né? Já ele falou dos 3 meses, por exemplo, para que você, um ano, consiga ali realizar aquilo que você está planejando e que está lá nos seus objetivos. Olha só que interessante, uma aula, hein, mulheres? Uma aula, fala que nosso programa aqui é uma mentoria gratuita, que as mulheres que vêm aqui são sim. têm expertise, e eu falo, anota tudo. Então, agora é 12h19, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, e a gente já volta, que já tem mensagem aqui para nós. Não saia daí. Voltamos então com o nosso segundo bloco aqui do programa Elite Rosa, na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. E eu estou aqui hoje com a Gisele Kuhn, que é mentora, empresária, palestrante, e a gente está batendo um papo sobre o tema, a importância do planejamento para o crescimento.
Agora são exatamente 12h26, horário de São Paulo, e já temos aqui mensagem da Fernanda. Fernanda mandou mensagem pelo site. Olha só o que ela falou aqui, Gi. É engraçado. Quando eu era da CLT, eu resolvi abrir meu negócio porque o meu empregador não aceitava nenhuma sugestão minha. E eu achava que ele estava perdendo dinheiro. Eu poderia ganhar essa fatia. Na hora que você assume as rédeas do negócio, você vê que nada é tão fácil. Obrigada, Fernando, pela sua participação. E aí, Gi, o que você acha dessa mensagem? O que você achou? Ah, é isso mesmo, né? Na hora que a gente vai ali, que você sai, vai para os bastidores e vê o negócio acontecer, aí o bicho pega. Aí você vê que o negócio não é só dizer assim, o nome empreendedor, empresário, ele é muito bonito, né? É assim, você diz assim, nossa, é só coisa boa, é viajar, é no teu horário, mas não é bem assim. Eu falo que o empresário, ele tem que trabalhar mais do que o colaborador. Por quê? Porque ele sabe aonde o sapato aperta, ele sabe aonde o negócio tem que acontecer. Então, muitas vezes, você tem que mostrar essa visão para o teu colaborador, para ele entender que não é só frutos bons, a gente passa por várias situações e tem que fazer o negócio acontecer rápido, porque se o negócio não acontecer, a gente trabalha com prazos, trabalha com datas, você tem responsabilidades que quando você passa a ser empresário, empreendedor, você entende que é muito mais difícil do que você imaginava. Então, essa fala dela ali é realmente o que acontece com quem se depara ali com o início, né? Ver e agora, o que eu vou fazer? Eu estou com meu estoque, tá chegando o dia 30, eu tenho que pagar as contas. A maioria das vezes, o empreendedor, o empresário não tira salário, ele passa ali um ano sem ter sem poder tirar nada para ele, um tostão, vivendo ali muitas vezes do apoio da família. Então, essa é a realidade, né? Porque hoje, para empresários, empreendedores, se você for olhar, quando você depara com os impostos, né? Tudo que, se você é MEI, você também tem que contribuir, você tem que pagar seus impostos, você tem as notas de entrada, você tem que faturar, você tem que pagar boleto, e realmente é um desafio. Por isso que eu bato, sabe, quando eu empreendo há 28 anos, e quando eu decidi falar sobre esse assunto, eu pensei assim, não, eu preciso ajudar as mulheres a entenderem, a mostrar para elas que se você quer iniciar um negócio, você precisa iniciar de um modo certo. Porque eu já falei, eu já várias vezes, não foi uma vez, sabe? Eu já falei várias vezes eu me deparei com situações que se eu tivesse feito, não existe fórmula, tá? Empreender é igual você criar filho. Não tem fórmula certa. Você vai fazer 10 vezes e você pode errar as 10 vezes. Você vai abrir 10 empresas e uma empresa não vai ser igual à outra. Não existe fórmula para empresário, não existe. Eu posso desenhar uma estratégia perfeita, um planejamento perfeito. No meio do percurso, vai acontecer situações que não vão estar ali. Então, não existe, pode ser a empresa mais super no poder, é uma empresa mega power e ele encontra desafios. Então, isso que eu digo para o empreendedor, não desista no primeiro MAC que você encontra, mas se mantenha firme e com visão no seu negócio. Olha que incrível isso. Realmente não é fácil. Eu também empreendo, sou empresária, e eu sei dessas dificuldades, esses desafios diários, inclusive. E a gente precisa trabalhar muito bem a mentalidade também, né, Gisele? Que é algo que tem que estar ali firme, forte, porque realmente não é fácil. Não é fácil, Na mas verdade, é verdade isso que você falou. É mentalidade, uma coisa importante também. É você lidar com pessoas, né? Sim. Eu acho que empreender é você aprender a lidar com as pessoas, aprender a ouvir as pessoas, porque você passa a ter que entender o lado do outro também, porque fazer ali a gestão de pessoas, você saber lidar a partir do momento que você precisa de um colaborador, você tem que entender o lado dele também, de maneira porque
quando você entende o lado do outro, fica muito mais fácil de você encontrar um apoio. Exato, isso é verdade. E ter transparência também, né? Porque muitas Isso. vezes, é que nem a Fernanda falou, às vezes você tem várias ideias como colaboradora que você sabe que vai ser importante, vai ser interessante, mas às vezes o empresário que está ali à frente, às vezes a gente quer criar algo e muitas vezes vai ter um custo, e isso eu falo porque eu trabalhei muito tempo na área no ambiente corporativo, e eu tinha inúmeras ideias que eu queria implantar, que eu queria fazer, e muitas delas tinham custo, a empresa não tinha condição naquele Sim, momento. E às vezes você precisa entender que existem momentos que não tem como, não tem. não tem E como. aí a gente precisa entender. E aí, por isso que precisa haver essa transparência na comunicação, até com os colaboradores, isso faz parte do planejamento, inclusive, porque aí o colaborador vai entender a situação, né? Então é muito Uma coisa importante. bem bacana é você ter alinhado sempre com eles, para eles terem uma visão muito ampla do teu negócio. Não importa o qual número de colaboradores que você tenha, quanto que a Uhum, empresa está faturando, eu sou totalmente a sim, favor da empresa, do colaborador saber, ele está ali do seu lado, quanto que a empresa fatura, quanto que a empresa precisa para ele poder enxergar o seu negócio e ele lutar por você também. Porque uhum. a partir do momento que a empresa ganha, todo mundo ganha, Exatamente, exatamente. É sobre isso né? mesmo. Tanto Uhum, é que as coisas mudaram, né? Antigamente, o empregador, ele tinha uma visão assim, né? Que ele não podia saber de nada, não podia ter contato com muitos números, mas hoje as coisas mudaram totalmente. uhum, Hoje, você precisa caminhar junto com ele, para que ele entenda a importância dele dentro da empresa e também a cultura empresarial, né? Que eu falo bastante, mas aí é uma coisa assim, quando você entende que a pessoa que está do seu lado, ela está ali para somar, ela vai caminhar com você. Quando aquilo ali não fizer mais sentido, aí está na hora de você partir para outra pessoa. exatamente. É sobre isso também, né? Porque às vezes realmente o colaborador ele já está pensando em outras coisas. E o empresário ele tem muito É, feeling também para entender isso, né? Ó, é. a Flávia de Betim mandou uma mensagem também. Empreendedora que não tem cabeça de empresária, tem como aprender ou é melhor buscar alguma sócia com esse perfil? Obrigada, Flávia, pela sua participação. E aí, Gisele, o que você acredita? Então, não tem como aprender, sim. Por isso que eu digo, a partir do momento que você sai ali do seu mundo, né? Uhum, A gente precisa acessar novos ambientes. Quando você decide fazer algo que você não tem conhecimento, a sua cabeça ela ainda está fechada àquilo. Então, a importância de você participar de palestras, você estar rodeada de pessoas que têm a mesma visão e o mesmo propósito de onde elas querem chegar, você fazer essa troca. Então, você vai aprendendo, tudo é uma questão de aprendizado na vida, a gente não sabe, não aprende, não nasce sabendo. Então, tanto que eu digo assim, empresário é diferente de empreendedor é uma coisa, empresário é outra. Você primeiro, muita gente, ele já tem a cabeça de empresário, mas a maioria não. Ele já vem com essa uhum, cabeça de empreendedor, de querer fazer, de acontecer, e aí ele amadurece e se transforma no empresário. Porque realmente você precisa trazer conhecimento para você, e você vai aprendendo isso ao longo da sua jornada, no seu dia a dia. É com uhum, cursos. Hoje você conta com inúmeras palestras, com conhecimento, com mentorias. Tenha um mentor para você, sabe? Ter um mentor faz muita diferença na sua jornada, porque essa pessoa ela vai pegar na sua mão e ela vai te ensinar como caminhar, ela vai encurtar o processo daquilo que você está fazendo ou passa, e muitas vezes você não precisa passar por aquele longo processo. Por exemplo, eu tenho 28 anos empreendendo. Nesses 28 anos, eu aprendi e aprendo muita coisa, eu aprendo todos os dias. Então, as minhas mentoradas, as mulheres que eu mentoro, eu não preciso, eu vou encurtar o passo delas, porque eu vou uhum, pegar na mão delas e vou apoiá-las e vou dar o caminho que elas devem trilhar. Então, é uhum. isso você ter um mentor.
Então, o que eu te digo é o seguinte: busque conhecimento, busque estudar, se especializar, ler, ver o que está acontecendo, fazer o planejamento do teu negócio, que aí as coisas vão clarear a sua mente, e não necessariamente você precisa ter um sócio, você pode aprender tudo isso sozinha, com pessoas ao seu lado, pessoas que vão lhe trazer o conhecimento. Exatamente, exatamente. Porque o que que acontece? Às vezes as pessoas ainda tem pessoas com essa crença que você vai empreender e você não vai precisar estudar. Aí que você se engana. É, Porque você vai ter que sim, mergulhar no universo. Eu falo assim, gente, olha só, vou dar um exemplo aqui. Eu, quando trabalhava no mundo corporativo, a minha área era de gestão de pessoas. Então, eu mergulhava em qual universo? A área de gestão de pessoas. Então, eu fazia curso na área de gestão de pessoas, tudo voltado para aquele trabalho que eu desenvolvia. Pensando na visão sistêmica do negócio, da empresa e tudo mais. Mas eu era focado naquilo, né? Eu era focado naquilo. Porém, quando eu resolvi empreender, tudo bem, já tem expertise da área de pessoas, mas eu tive que aprender a vender, a fazer marketing, trabalhar mentalidade, me posicionar, trabalhar imagem, trabalhar. Ou seja, você abre o leque, porque você é a dona do negócio, então você vai precisar sim buscar conhecimento, e o que a Gisele falou é muito importante. Ter mentores na sua caminhada e na sua jornada. Vocês não sabem o quanto é incrível ter pessoas que te guiam, porque essas pessoas já passaram pelo processo. Então, elas vão encurtar o sim. processo que, de repente, se você quiser fazer sozinha, você vai ficar um tempão lá, sendo com a mentora que já passou por isso, ela vai encurtar para você, falar, não vai por aqui que você vai ter problema, vai por esse lado. Sim, Então, veja a importância disso, né, Gisele? isso mesmo. E uma coisa assim, quero dar uma dica também para as mulheres que estão empreendendo, né? Façam collab, participem de grupos de network, participem, de movimentos, mas com pessoas que tenham um propósito de crescimento, que queiram estar sempre alavancando, né? Escolha os grupos que você quer estar, porque isso é bem importante para você saber aonde você quer chegar. Então, ali você consegue encontrar pessoas que elas podem te auxiliar e crescer junto com você. Exatamente, os grupos de networking, esses collabs, você tá no meio Nossa, dessas pessoas. É isso, e os ambientes fazem você mudar de nível, principalmente ali em relação ao teu negócio. A Arlete, ela mandou uma mensagem também pelo site. Amando o programa. Eu vou te dizer uma coisa: tem que pensar muito antes de abrir um negócio. Tem que ter sangue nos olhos, caso contrário, nada anda. Obrigada, Arlete, pela sua participação. E aí, Gi? É assim mesmo? A Gi que travou. Gente, eu falei, se é eu que travei aqui na internet, ou foi a Gi que travou? Bom, então vamos aproveitar. Obrigada, Arlete, pela sua participação. Que bom que você está gostando do programa. Eu acredito muito que empreender é um estilo de vida. Empreender é você querer muito colocar um sonho, que para você é um sonho, né? Às vezes começa pela necessidade, mas às vezes é um sonho, é um propósito, e você quer muito crescer e evoluir. Então, claro, precisa sim querer muito e fazer. Não adianta ficar esperando, né? A gente precisa entender que o nosso negócio, para evoluir, é preciso você, como empresária, dona do seu negócio, vá atrás. Então, agora é 12h40, nós vamos para o nosso próximo intervalo, a gente já volta, não saia daí. Olá, voltamos então com o nosso último bloco do programa Elite Rosa aqui na rádio, na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Quem está comigo hoje aqui é a Gisele Kuhn, que é mentora, palestrante, empresária, mais de 28 anos, e a gente está batendo um papo sobre a importância do planejamento para o crescimento. E eu quero mandar um abraço, um beijo para as nossas ouvintes aqui, pessoal do Califórnia, Estados Unidos, Singapura, Bavária da Alemanha, São José e Santa Catarina, New Jersey também nos Estados Unidos, pessoal de Moscou também sempre está aqui com a gente na Rússia, Maceió, na Alagoas, pessoal também de Salvador, Bahia, sempre com a gente aqui. Muito obrigada pela presença, pela participação de vocês aqui hoje, certo? Então vamos lá, Gi, deixa eu te perguntar uma coisa. Ao longo desses anos, de 28 anos aí, trabalhando como empresária, empreendendo, criando, desenvolvendo, quais foram os aprendizados valiosos assim que você adquiriu ao longo desses anos? E o que você acredita que funciona e o que não funciona em termos de planejamento para você? Liga o áudio, tá desligado. Gi?
o áudio. Aqui é tudo ao vivo e assim mesmo, Oi. pode falar. Vai. Com rádio, mas a gente aprende, né? A gente Ah, com aprende certeza. Aqui é tudo ao vivo. As mulheres sabem que aqui é tudo é tudo no ao vivo, acontece assim mesmo. Mas e aí, quais foram os maiores? O que foi de valioso nessa sua jornada? E você fala assim, olha, funciona e não funciona em termos de planejamento. Deu uma travadinha, travou aqui. Quem acabou de entrar aqui, pessoal de Joinville e Santa Catarina também aqui com a gente. A Gi travou aqui com a gente. Vou esperar um pouquinho para ver se ela já volta. Mas, mulheres, deixa eu mandar uma mensagem para vocês. E aí, vocês estão gostando dos programas? A gente está trazendo temas aqui que realmente falam sobre empreendedorismo para ajudar, para apoiar vocês. Espero que vocês tenham gostado. A Gisele voltou, Gi? Agora sim. Tá. Ela vai voltar aqui rapidinho, mas então, mulheres, continuando aqui enquanto a Gi volta, espero que vocês estejam gostando do programa. O nosso objetivo aqui é trazer temas, mulheres que realmente são do empreendedorismo e que possam trazer muito conhecimento para vocês. Isso, Gi? E aí, agora sim. Agora eu mudei aqui e vim para o celular, gente. Desculpa, por favor. Tranquilo, Acho que caiu ali, alguma coisa deu errado. Então, nessa minha jornada, né, de todo esse período, né, o que eu vejo que fez a diferença para mim, o que fez sentido, o que não fez sentido na minha jornada, ao longo desse tempo é o seguinte: a gente tem que estar aberto ao aprendizado. E a gente não pode deixar o nosso ego falar mais alto. O empreendedor, ele não pode deixar o ego. Isso é algo assim, muitas vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar dois para frente. Sim, a gente precisa parar e olhar o nosso negócio. Então, uma coisa que eu digo para todo mundo que vai empreender: não deixe o ego falar mais alto. Muitas vezes a gente se vê em situações que a gente não quer parar e olhar, ou pelo vizinho, ou para não dizer, porque os outros vão dizer, vão julgar. Então, isso não pode deixar entrar na sua mente. Você não pode deixar que as pessoas digam sobre o seu negócio, ou você não pode achar que o vizinho está olhando para o seu negócio. Não, você tem que focar naquilo que você quer e seguir em frente, sem deixar que as pessoas de fora determinem o que é melhor para você ou para o seu negócio. Isso é muito importante mesmo, né? Principalmente quando você participa de mastermind, né? Quando você está nessas mesas de hot seat, que são essas mesas onde as pessoas falam sobre seus negócios e as outras pessoas ali ajudam nesse processo. E muitas vezes, se você está com. Quem que você falou? Se você está com o ego ali, né? De não vou falar, ficar inflamado, as pessoas não vão. Você não vai aceitar a opinião do outro, você não vai aceitar fechar a sua porta. Eu fechei uma porta de anos porque eu vi que aquele momento era um momento de parar e refazer a rota. E isso não tem nada a ver sobre a validação, se eu sou boa, se eu não sou boa. Isso tem a dizer com o quanto maduro você está e o quanto pronto você está. Aí, quanto mais atitudes, quando você toma atitudes de peso, isso significa que você está pronto. Mas tem muitas pessoas que têm medo do julgamento, né? Então, mas o que o meu vizinho vai dizer? Ele vai dizer que eu fali, ele vai dizer que eu não dei certo, ele vai dizer que eu não sei empreender, o negócio dele tá bombando. Mas será que tá bombando mesmo? Será que não é só uma postagem do Instagram? Muitas pessoas estão muito acostumadas a olhar a grama do outro, achando que tá verde, que a nossa não tá boa, e que aquilo ali, que o outro tá bombando, que o outro vendeu muitas peças, nossa, zerou o estoque, nossa, olha, bateu meta antes do tempo. Mas será que aquilo ali está acontecendo mesmo? Ou será que é só um blefe para poder te desequilibrar? Então, a gente não olhar para o lado, mas saber que a gente tem que estar fiel aquilo que a gente acreditou desde o início. Realmente, é sobre isso mesmo, é você entender, você focar no seu negócio, entender que no caminho você vai precisar sim de pessoas que vão te auxiliar, que vão te apoiar, que vão te ajudar. É importante, que nem a Gisele falou sobre os grupos de networking, você fazer parte de grupos de pessoas que realmente empreendem, são empresários, que vão olhar para o seu negócio e vai falar, olha,
eu acho que você poderia fazer assim, daria, talvez vai dar mais resultado. E você ter a mente aberta de ouvir e falar, poxa, eu vou aplicar isso daí. E às vezes uma frase, uma coisa que a pessoa diz para você já ajusta seu negócio. Isso é muito importante. Sim. Gisele, eu queria agradecer imensamente pela sua disponibilidade de estar aqui no programa. Eu que agradeço. Ter você aqui. Eu queria que você deixasse aqui suas informações, falar um pouquinho sobre sua mentoria. Eu sei que você também tem uma comunidade. Então, convide as mulheres para poder estar com você, passar seu Instagram também, né, para que as mulheres possam te seguir. Então, eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês, né, mulheres empresárias, para quem ainda não é empresária, que sonha em empreender. Acredite no seu sonho, acredite em você, se organize, faça um bom planejamento, estruture aquilo que você quer, porque se você fizer de forma organizacional, com gestão, com planejamento, dá certo, sim. Há mercado para todo mundo, há espaço para todos, mas de forma consciente. Então, é isso que eu quero deixar minha mensagem no dia de hoje. Não desistam dos seus sonhos e acreditem naquilo que você colocou no seu coração, que com certeza, se Deus te deu, Ele não vai tirar. Você só precisa ser fiel àquilo que você acredita. E eu quero deixar aqui a minha rede social, que é o giselecum.oficial. Gisele Kuhn é KUHN.oficial. E eu trabalho com mulheres, faço gestão e planejamento, dou mentoria, dou planejamento, faço estratégia de negócios. Então, para quem aí quer saber um pouco mais, pode me mandar mensagem, me chama no direct que a gente conversa. E aqui na minha cidade eu tenho um clube, que é o Clube Mulher Empresária de Sucesso, que é um grupo onde eu faço esse trabalho com o propósito de ajudar mulheres que estão iniciando os seus negócios, que querem aprender mais e fazer parte de um ecossistema e de uma comunidade. Maravilha. E eu quero te agradecer, Fábio, pelo convite e pela oportunidade. Eu que agradeço por você estar aqui, você abrilhantar o nosso programa e falar sobre esse tema planejamento, que é super importante, né? Sim. E para que as mulheres entendam, né? Planejar faz parte do sucesso. Muitas vezes a gente tem muito aquela ânsia, aquela, né, possibilidade de querer fazer, de querer ter tudo no imediato, e é preciso planejar, né? A curto, a médio prazo, a longo prazo, fazer isso de forma coerente, consistente, porque aí é aquela coisa, você tendo clareza de onde você quer chegar, de alguma forma você chega lá. Sim. Não é? Pode haver tropeços do caminho, pode haver desafios enormes também, porque nós temos muitos desafios, fato é isso que acontece todo dia para quem decide empreender, mas é entender que isso faz parte da caminhada de uma empreendedora que sabe a importância de ser empresária, que é saber cuidar, gerir aquilo tudo. Então, Gisele, muito obrigada mais uma vez por você estar aqui no programa. Espero você mais vezes aqui. E, assim, eu termino mais um programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a Rádio Número 1 das Mulheres. E dizer para vocês também não deixarem de me seguir, né? Segue lá, Fabiana Sampaio. Fabiana Sampaio é o LinkedIn. E o Instagram, @Fabisama. E dizer para vocês, mulheres, que mulheres elevam mulheres. E o apoio mútuo faz de nós mulheres de primeira classe. Sigam também a rádio, @Rádio Na Voz Delas. E a gente se vê na próxima semana. Um forte abraço para vocês e até mais.